O nome dele. Não, Deus é pai, está amarrado dentro de Jesus. Ô meu pai. Foi meu professor, você Querido, sabe bastante. querido. Dona Fala de Dina sou amor. eu, mas De amor. Isso é herê, rapaz. A vida toda é herê. Entendeu? É menino, a vida toda. Mas isso é que é bom. Mas viu, eu não sei de nada, eu quero aprender. Deu branco aqui, mas eu lembro já. E eu quero aprender. Mas dessa arte eu sei um pouco. Dos mestres que me ensinaram, ou seja, vem deles para mim. Entendeu? Eu aprendi dentro da minha casa. Eu sou do mesmo território de João Pequeno, sou do sertão. Tá gravando ali, não tá não? Entendeu? Então, fale bem. Quer um papel? Hoje o cara do dia sou eu, né? Tá certo. Mas eu venho do sertão, entendeu? A capoeira, a meu pensar, pude pensar, vem do sertão e por razões absolutamente simples e econômicas. Você não montaria uma estrutura de defesa, entendeu? De tentativa de libertação, de absolutamente nada na costa até pelo menos 150 quilômetros durante os primeiros 3 séculos da colonização do Brasil. Você não teria como fazer isso de forma nenhuma. Porque você tem força armada, nesse momento, milícia organizada, para atender a demanda do dinheiro, ou seja, da mercancia, onde o cara está querendo produto na costa, obviamente. Então, o que vai acontecer no Brasil? Vai acontecer um fenômeno completamente diferente do que aconteceu em África, e as pessoas ficam evocando a África como se a África fosse a grande mãe do quilombo que nós tivemos. Joga no meio, João. Joga no meio. Pode você falar que eu fico com medo. Não, pelo amor de Deus, sei que você não lembra os velhos tempos. Eu fico. Ouviu? Então, não chega de falar. Porque nos quilombos tinham negros e índios também. Não, minha filha, é porque quilombo no sentido do negro, no sentido, sem querer de forma nenhuma desmerecer o que está falando, quem sou eu? Eu estou apenas colocando a minha, como eu disse antes, a meu pensar. Quando eu olho para o quilombo africano, eu estou olhando para a estrutura de guerra, de defesa momentânea, de um espaço que é um ponto de resistência montado para atender uma demanda de guerra, onde você pegue os mais fracos e estoque num determinado canto, que você põe eles ali por um período curto, 30 dias, 40 dias e tal, enquanto o pau está comendo ao redor, e que se faça um novo destino, e que se crie um caminho de fuga para você ir embora. Essa coisa que eu escrevi lá atrás, entendeu? Chamada de Canhembo e Mandinga, fala exatamente dessa coisa que é a diferença entre quilombo e canhembo. O canhembo, que é o que nós teremos, e que vai ser aquilombado, ele vai tomar esse nome, exatamente pela maioria negra, diante da relação com o colonizador. Note que eu não estou usando aqui a expressão branco, porque senão é uma piada, entendeu? Piada, né? Aonde, branco? Entendeu? Então, se tivesse branco aqui, o sol matava. Entendeu? Então, o que é que acontece? O fenômeno de... A gente não olha para a mulher dentro dessa estrutura. A mulher é fundamental nessa questão. Mas eu fiz uma pesquisa e eu acho muito interessante quando é que os índios foram libertados. Em 1º de abril de 1680, 5 anos antes da morte do Zumbi. E quando eles pegaram e conseguiram acabar com o maior dos quilombos. Por quê? Porque até 80 os índios também estavam nos quilombos. Na hora que eles libertaram os índios, essa é a minha tese, né? Por tudo que eu li, pego muita coisa na internet, peguei livros também, já fui na MNB, eles conseguiram enfraquecer os quilombos porque os índios não precisavam mais estar nos quilombos. Porque eram lugares longe, não tinha nenhum conforto, não tinha comércio, não tinha era diferente de uma cidade. Depois eles poderiam ir a qualquer lugar que eles quisessem. E essa premissa de quilombo ser só de negro me parece um pouco falha. Que quilombo, na realidade, era um foco de resistência das minorias e dos menos privilegiados. Deixa eu só dizer uma coisa aqui. Sabe que tinha um professor importante chamado Décio Freitas. Esse cara foi, antes de falecer, aos 80 anos, ele foi
Ele foi, inclusive, secretário de Cultura da Porto Alegre, mas ele tinha sido, na época do Jango, o mais jovem procurador-geral da República, sabe? E ele um dia disse para mim o seguinte, porque eu projetei uma casa para ele, então eu tive a maior relação com ele. Tá? Então ele disse o seguinte, não, mas nos quilombos não tinha só negro. Tem um livro lindo sobre isso. Aí ele fala sobre os índios, mas fala sobretudo sobre as índias. As índias. E tinha os apenados, que eram os europeus que pegavam a rota de fuga para o Caembo para fazer os canhembora, né, os quilombola. Que, na verdade, quilombo não é tão negro quanto indígena, porque quilombola, também ensinou o professor, o mestre aí, quilombola vem de canhembora. Né? De canhembo. E agora o interessante é o seguinte, e as índias, mesmo que tenham ido embora, o bem já tinha sido feito, porque a alternativa aberta e diferente à mestiçagem começa no iníciozinho, quando os portugueses não traziam cachopa e quando as neguinhas não vinham da África, porque era prejuízo do fundo do navio. Então, não é isso? A filha negra vai chegar. Então, foram 100 anos, foi 100 anos sem mulher, foi 100 anos sem mulher europeia e sem mulher negra. Quer dizer, vieram pouquíssimas das duas etnias. Agora, só que isso abriu isso que eu chamo, na minha tese, no meu doutorado, de alternativa aberta e diferente, eu diria emergencial. Né? E que reflete bem quando o ex-ministro da Educação e o próprio Valdir Luiz disse que é uma criação de negro no Brasil. Com a reticência, ponto, vírgula, interno, que negro no Brasil era tudo que não fosse branco. Claro. E a mistura original já surge na mistura, primeiro, do português com a Índia e do negro com a Índia, que o Darcy tira aquela conclusão fodida, que os dois diziam assim, não, isso não é meu, isso não é meu, isso não é meu, que éramos ninguém, que dessa ninguém-dade surge a brasilidade identitária. E a gente é uma mistura. Isso é o melhor que tem no Brasil. Então esse negócio de negritude pura, pura, todos os povos estão aqui. E esse branco, que na realidade de branco não existe. O branco da Península Ibérica e da Península Itálica, como assim? Tem tantas dificuldades nesse solo. Não existe isso. Não existe exatamente pelo... Eles já vieram retido de lá, os portugueses, né? Já vieram misturar de lá. Inclusive pelo seguinte, o ponto de encontro que era a Península Itálica, o ponto, no caso do Mediterrâneo, o ponto de encontro de culturas monumental, assim, com milhares de anos de rotas de encontro naquela direção. E a definição de presença, em especial com a Renascença. A gente tem que olhar para as coisas, não ande olhando para trás, mas ande pensando no que aconteceu. Para você saber se referenciar onde esteja, que é para você não sair tropicando por aí em besteira, né? Então, é bom ver, quem olha para trás está procurando pegar o vento, como dizia meu avô, né? Então, a coisa começa muito atrás. Quando o Brasil não é descoberto por português nenhuma, entendeu? Se você olhar o madeirame que você tem disponível em Portugal à época, e o conhecimento que você tem, ele é totalmente libanês, é totalmente árabe, entendeu? A madeira é totalmente de regiões absolutamente fora da Península Ibérica, etc. Exatamente. E o fato de que esse lugar já era tão conhecido que Calais seria o nosso porto mais absolutamente relacionado com o ir e vir, com a presença inclusive de uma indianidade forte por conta do ir e vir de madeira, né, dos franceses aqui, não só dos franceses, mas o porto de Calais como um porto de compra, entendeu? De madeira que não é pau tinto, é de madeira brasileira, né, para fazer o chão da Europa perder o frio. Né? E outra coisa, a Europa é uma cultura de apropriação, a Europa é uma cultura de pobreza de chão, entendeu? O biólogo aqui que me corrige se eu estiver equivocado ou errado. Desgaste. Do quanto tempo aquela ruína geológica não produzia uma cenoura maior que 5 centímetros. Você está entendendo? Coisa do tipo. Então o que ele tem que fazer? Historicamente é um apropriador de terra alheia. Ele sai para ir para a Guerra Santa, por quê? Porque não tem comida em casa, procura dos outros. E assim por diante. Biologia não tinha nada a ver com questão religiosa. Não, forma nenhuma. É uma questão de uma economia de apropriação, questão da cultura do butim. Né? Isso vai acontecer aqui com terras prometidas
o nome Brasil, inclusive que é remetido ao próprio Brasil, é uma piada muito grande, porque se você for olhar etimologicamente a expressão a terra onde o espírito mora, o lugar onde o espírito mora, né, já é uma coisa conhecida de culturas infinitamente anteriores, entendeu, às conquistas, entende? Então, quando a gente chega numa hora onde esse tipo de coisa se torna administrativamente uma apropriação, no caso do Brasil, vem para aqui o ajuntado de todo mundo que faz algum lugar para ir buscar o que comer. Porque em Gabriel, aluno dele, de Vinícius, meu querido, que é meio filho da gente, menino querido. que tem todo o sotaque da língua, Ele é. A natureza dele é de. Mas viu? E essa guerra santa, na realidade, era o que você falou, era apropriação do que ele não tinha. Então, ele não tinha que ele ia buscar. É só olhar. Mesmo porque religiosidade era só uma forma de poder, de você manter aquilo que você conseguia. Você supostamente legalizar o absurdo, né? Os primeiros papas eram aqueles que mais recursos tinham. Pois é, aí que está. Quando acaba a Guerra Santa, e a minha família tem a ver com isso, porque você vai olhar lá no velho Lares, é um monstro que sai torando os caras empalando, vai inspirar, inclusive, outros governantes que fazem isso. Tá irradiando aí? Ô, locutor! Não. É o cara que encerra a guerra. Vai um pouquinho, vem pra cá. Pedem a passagem do portão de Constantinopla, né? Pois bem, quando acontece isso, imediatamente o pessoal começa a pensar, e agora, o que faz? Terra pobre, inverno de 9 meses. Quando acontece isso, quando acontece a interrupção do processo de guerra santa, do Putin, entendeu? Do crescente fé em direção a Jerusalém, entendeu? Começa um movimento de buscar, inclusive, até por esse ancestral que eu estou falando, árabes e judeus, porque tinham conhecimento de medicina, conhecimento de tratamento de solo, conhecimento de engenharia, conhecimento de matemática, conhecimento de contabilidade e de navegação, que eles têm uma tradição de navegação, que se você for olhar a história de navegação dos povos da costa europeia, onde você tem essa proeminência de navegação, e também os outros lá em cima da Escandinávia, onde você vai ver o tipo de barco que o Viking, o Viking vai ter, é uma coisa, uma pilhéria, é um negócio ridículo. Mas você vai olhar o que é que a China e o que é que o mundo árabe tem, entendeu? Como possibilidade de navegação, é uma coisa absolutamente potente. E por quê? Porque dispõe de madeira, dispõe de conhecimento, dispõe de gente que é naturalmente envolvida com a relação de marinhagem, de guerra, etc. Há milênios, né? E que vão se associar a esse processo de apropriação, onde você tem, no caso do continente europeu, vai ter quem pague. Quem é que paga? O dinheiro que sai da Terra Santa, que está arrebentada pelas inúmeras apropriações, né, que vai chegar para a Península Itálica e para a Península Ibérica, que está na mão de judeus e árabes, e evidentemente que o melhor... Diga, meu querido, tudo bom aí? A Laura, a esposa do... E aí? Perdoe, perdoe. Não, perdoe, eu faço confusão essa confusão. Sim, é verdade. Eu não consigo. Conhece mulher aí? Conhece mulher? Quem foi? É danado, né? Gabriel, como é que você fala? Como é que é? O que é? O Gabriel, ele é um
capoeirista refugiado. Bissexto, ele aparece quando o ano é bissexto. Quando o som tá bom. Quando o som tá bom. Mas viu, então, só para encurtar a novela, quando essa coisa se torna de fato uma empresa administrativa e que logo depois vai criar uma segunda eficientíssima, que é a Companhia das Índias, pouco depois, essa coisa se torna um empreendimento. Não tinha nenhuma naturalidade nisso. Ninguém me vem atrás com uma conversa de que tinha todo um perfil humanístico, é uma piada. A única coisa que vai ser minimamente humanizada é a presença de padres guerreiros, como é o caso dos jesuítas, e de padres administradores, como é o caso dos franciscanos, que vão virar escravistas viciados, entendeu? Colocando principalmente o negro da terra, o índio, sob seu tacão. E o jugo dele vai pelo medo. Estava no franciscano? Franciscano, sim senhor. Dentre outros, né? É o que vai fazer uma presença bem expressiva, principalmente no Nordeste. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é um empreendimento. O que é que vai mover a pedra desse negócio? Inicialmente, o negro da terra. Ele vai se adequar a isso? Não. Interessante essa expressão. O negro da terra. Claro, lógico. Entendeu? Então, o que acontece? Essa é a minha pensata humilde e rude. Não quero que ninguém tome isso como o norte de nada. Entendeu? Então, quando isso acontece, que se percebe uma certa ineficácia desse regime de produção pretendido por ele, as carreiras, para fazer as coisas funcionar, né? E imediatamente dar resposta à Europa, o grande empreendimento que se tem de maneira organizada acontece com uma coisa completamente fora de linha. Porque você vai ter, por exemplo, o regime de açúcar das Canárias e o regime de açúcar que vai ser implantado depois aqui, com uma competição bastante desequilibrada, até de fato essa coisa começar a ter uma força de expressão produtiva, com a chegada efetiva do negro, que conhecia a metodologia, o índio ainda teve que aprender esse tipo de processo, né? E o que é que acontece? De feitura do açúcar, né? Açúcar, sabão, entendeu? O tratamento de bicho, como é que chama? Em regime fechado, que era uma coisa completamente estranha do índio. Não era mais coletor, exatamente. A instalação é outra, né? A relação de migração acontece naturalmente e tal. Quer dizer, você não tem de forma nenhuma essa necessidade de apropriar determinado ambiente e ali você fazer dali o criatório. Isso é uma coisa que não tem nada a ver com... Até porque o nomadismo era imperioso como defesa, como guerra. Sim, claro, até para estar, exatamente, e não era uma coisa que tivesse restrita ao Brasil, né? Ao contrário, é uma migração que tem o tamanho do mundo, né? Uma coisa assim. Pois bem, essa coisa reduzindo de maneira bem drástica, o empreendimento que vai chamar, opa, só funciona. Enquanto os malucos estão andando por dentro vadiando aí nos rios, né, procurando esmeralda, procurando isso e aquilo, a mulher, sempre elas, né, está abandonada pelo seu marido aqui, que é um grande capitão da corte, né, e com seus quantos filhos e mais um na barriga, fala, olha, tem que trazer vaca de lá para poder botar essa coisa aqui, porque esse negócio aqui é muito novo, eu não posso sair para caçar um bicho todo dia, ou não vai ter quem vai buscar comida para meus filhos, vamos fazer essa coisa funcionar aqui. A primeira coisa que dá um formal producional no Brasil é o gado. O açúcar vem sim, de maneira muito restringente. Mas em que século isso? Exatamente no processo do fim do século XVI, que é onde acontecem todas essas coisas, né? Onde você vai ter uma revelação de tentativa de organização de produção. Quando essas mulheres se envolvem com isso, eu estou falando de Dona Ana Pimentel, estou falando de Dona Antônia Feia, estou falando de Dona não, da outra, meu Deus, aqui de Minas, aqui no interior de Minas, Dona... Como é que é? Elisa, como é que é? Oh, meu Deus, uma terceira criadora de... Hã? Não. É europeia. Já instalada aqui em Minas e tal. Vamos já. Que quando essas três mulheres resolvem entrar na questão do gado, e esse troço começa de repente a tomar uma força enorme, porque elas são excelentes gerentes. E essa coisa da vinda, principalmente do regime pastoril para aqui, capitaneado por elas, que não aparecem na história, estão sempre atrás da cortina, atrás do super-homem, sempre tem uma super-mulher que não aparece. Entendeu?
Então, essa coisa dá uma apropriação de interior, dá uma apropriação de caminho de dentro, entendeu? Que vai fazer aparecer uma figura importantíssima, que é a presença dessa relação confiável, entendeu? Como é que chama? Daqueles que não estão na conformidade da colonização, né, da forma que ela se apresente, e o... Exatamente, eu fiz agora. Vira mais a roda. Vira um pouco aí. Aproveita que você deu um tempo aí. Não, fica mais um pouco pro outro lado agora. Vai endireitar? Joga a roda um pouquinho de novo pra lá. Como testemunho do Brasil, como diz o amigo meu, uma política fantástica, a certidão de nascimento civil brasileira. Claro. Em 1585, quer dizer, 1585 já tinha passado por um cruzamento Ah, tá. de português com índio e direito. Ajeita um pouquinho só pra Muita brasileira. Sim, lógico. Nesse tempo, já houve comentário, registro de comentário escrito, que é muito antes do Marquês de Pombal, que a capital do Brasil tinha que ir para o sertão, que é onde o Brasil já tinha um sentimento de brasilidade. No final do século XIX. Defesa em relação a uma Agora, figura. só que nesse tempo aí é o que eu Vem mais, costumo vem chamar mais, de vem maneira, mais. Tá bom. Aí. de maneira cínica quase, que é mais ou menos, a capoeira já existia nesse tempo na condição do apocalipse. Eu falei para vocês outra vez. Sabe o que é o apocalipse? Aquele filme do escocês, aquele que fez um filme Eu vi o filme. em Maia mesmo. Isso. E que tem os caboclos, a indiada fugindo no meio da mata de uma força infinitamente superior. E aí você vê como é que as astúcias do cara. Então assim, nossa, dá uma olhada nesse filme. Apocalíptico. Como é o nome do diretor? Acho que é o... Desenho animado. Não. Não, é o Stone, como é que é? Oliver Stone. Não. Não é o Oliver Stone, não. Não, é aquele que fez o filme, faz filme sobre a Escócia, fez também um filme falando sobre Jesus. É o Mel Gibson. Mel Gibson, é ele, tem razão. Apocalipse do Mel Tem razão, Gibson. é. Pra mim a capoeira começou daquele jeito. Apresentar Marlene, minha cunhada. Eu já ia dizer Elas que são muito parecidas, né? São muito parecidas. Como vai? Tudo bem? A minha irmã comentou quando viu a foto que eu fui das duas no aniversário da Salete, falou, "Ai, duas Saletes?" Você bem que gostaria de ver essa né? Ou então seria um inferno pra ele, né? É verdade. Podia ser também, né? Sim, claro. Mas Essa pena também sua. Vou lá dar uma... A capoeira sempre foi Pois eu latente. venho aí. A capoeira sempre existiu, sempre foi pré-existente. E por quê? Porque ninguém quer ficar de maneira de vida assodada por látego, entendeu? Por pessiga, por cachorro, debaixo de tiro do diabo 14, para ser obrigado a produzir aquilo que ele não vai comer de noite. Entendeu? Então essa coisa começa a tomar esse viés que a gente vai conhecer de uma maneira muito rápida, porque se você considerar a criação das relações de aquilombamento, você olhar que só quando quilombos como Palmares e Ambrósio começam a tomar forma muito grande, e Ambrósio é um quilombo diferente porque ele não é um quilombo instalado num lugar parado, ou seja, ele é um quilombo bem indianizado, entendeu? Quer dizer, onde o africano está absolutamente relacionado com o índio de modo efetivo com relação a aqui não, a terra é boa ali, corre para os catus, corre para os lugares onde a água, né, não é à toa, a propósito de gente que gosta dessa área da cultura, tem um canto bonito, chama Catu de Dandalunda, lembra? Essa música é uma música antiquíssima, fala exatamente desse tipo de relação, um lugar que é bom, onde a água também é boa, onde a dona da água está lá, entendeu? Enfim, essas coisas que a gente vai deixando para depois, e vai fazendo uma para-economia em relação à capoeira. A capoeira é uma arte de economia, a capoeira é uma sabedoria do povo, e do povo do Brasil, uma sabença, ela não é um expedientículo. Deixa eu te pedir uma coisa. Dá uma traduzida nesse canto pra gente. Aqui, ó. Azuelê, catu de Dandalunda, azuelê, catu de O canto, seria o quê? O canto fala exatamente. É do meu Bahia. Gravaram lá. Mas ele, na verdade, é Dinho que canta, Maranhão. Ele está aqui exatamente. Ele canta bem bola, né? Grande batuqueiro, né? Sim, claro. Você conheceu demais, amigo, querido, né, figura. E o próprio Onias Comenda, que vive esquecido,
da capoeira, a pessoa que deu a contribuição que deu. Então, a gente está falando aqui sobre uma coisa chamada injustiças mercantis e mercadológicas em relação à capoeira enquanto identidade, enquanto corporis, entendeu? Enquanto ela tem uma relação de densidade histórica que faz parte de um trajeto que as pessoas pouco querem entender. Eu quase que faço mal educadamente uma correção a você que com a melhor das intenções vai falar uma expressão que está sendo usada hoje de maneira muito corriqueira, como se uma coisa fosse a outra e não é, hein? De rito e tradição? Não. Vadiação, vadiagem. Né? Vadiagem e vadiação. Não confundir uma coisa com a outra, entendeu? Porque a vadiagem está exatamente implícita na malandragem. Malandragem, exatamente. E nunca um capoeira se sentiu, a não ser na urbanidade. Mas se eu coloquei vadiagem, me perdoe, não, querido, erro de expressão. Outra coisa que a gente precisa corrigir é isso. Nós não somos capoeiristas. Capoeirista era como o outro viajante, nós somos capoeira. Capoeira. Capoeirista é esse que vem depois, sufixo. Esse sufixo aí é negativo. Pejorativo. Como modernista em relação a... Quem vai colocar como capoeirista vai ser exatamente a relação feminal, né? Que vai dizer que o cara está fora da lei. E veja só, e o que é que está fora da lei no Brasil numa questão de resistência? É estar tentando humanidade, né? Porque é o mínimo que se pode pensar. Aí você fica pensando o seguinte... Só termina para mim o que... A questão da vadiação. Não, que é que você... Vadear, brincar, entendeu? Sim. Vadear, caminhar sem um objetivo... Vadear e vadiação. Não, vadiação. Vadear é quase vaga. É quase festival. A festa. É do encontro, exatamente. E a vadiagem é outra história. Eu queria saber onde é que eu incorri Vadiagem. Não, meu filho, você não incorreu em erro nenhum. Está comum isso, as pessoas aqui estão. A identidade da questão está com uma questão do berimbau e o sujeito prestar a sua continência, a sua reverência ao berimbau como instrumento. E na verdade é aquele que seja o portador desse berimbau e que seja a pessoa que pressupôs, no meu entendimento, pressupôs que quem está no comando da roda, ou seja, o que está no berimbau, mestre, mas hoje não tem mais 3 berimbau, né? Que é um só, ninguém aceita mais berimbau, mas tudo bem. Está acontecendo Está acontecendo uma fala regionalização. Não tem mais gunga, não tem mais viola, não tem mais... Então... É tudo igual? Não, é um berimbau só. Isso é engraçado, porque lá no Mestre Bimba, dia de domingo, que ele recebia os amigos dele, sozinho, às vezes, ele sozinho, quer dizer, sem nenhum aluno, sem seguidor. Às vezes ele tocava com 2 berimbau. Mas é isso que eu estou te dizendo, Cláudio, eu não entendo. É justamente... Vem mais pertinho aqui, se quiser. Nesse sentido, Pode vir. é que Pode vir. eu vou me perdendo. Mais um pouco. As 1,5 pessoas metro. hoje, não, porque a tradição do Mestre Bimba era um berimbau das bandeiras. E tem para mim mais ainda, mesmo tendo muito pouco conhecido o Mestre Bimba, que se assim o fizesse nas suas rodas, era muito mais pelo fato de ele querer ser o único que propriamente com uma É uma questão de tradição. economia, rapaz. É uma questão dele ser sozinho. Eu acho que a tradição, pelo que eu gosto do meu... Entra ali, meu irmão. Entra ali, velho. Dá pra você entrar de ali, não dá? Quem eu vi lá no Dá, faz isso. Tudo bem? era berimbau e bandeira. Não necessariamente um só, mas era berimbau e bandeira. Sim, mas e a propósito disso, nós estávamos aqui comentando sobre isso. O atabaque estraga a bateria. Para não confundir com o batuque, que é outro. Tinha tabaco, mas na capoeira que ele observou, era berimbau e bandeira. Opa, e aí? Então o mestre Bimba estava mais perto da tradição do que os angoleiros berimbau, bandeira. Eu acho que a capoeira, para mim, não existe essa distinção angoleira e regional. Para mim, capoeira é capoeira. A tua forma de se manifestar Mas é nome. varia. Olha só, Você é filho do... no meu parco entendimento. E penso que podiam ser adotadas algumas medidas
para o benefício da capoeira, faz como? Primeira, eliminação completa de atabaque, uma bananinha, e essa palma, que ninguém bate, e que atrapalha também, porque... O cara tem que gritar pra cantar. Isso. Mas essa palma é Palma, quando eu aprendi a palma da capoeira, Cláudio, Cara, eu vou ter que ir embora, porque eu estou com meus filhos em casa. Eu tinha falado já com o João que eu vivia assim. Não. Mas essa é a palma de Deus. Tudo bem, compadre? Tudo bem? Pô, você não tem mais cabelo também, não? Não tem mais cabelo também, não, né, cara? já falei com ele. Rapaz, mas eu estou encontrando Caliputo, eu estou trabalhando no DJ. Tá bom? Sabe que cada vez que eu me dou careca, eu saio Tá dando aula à saber pequeno, Todo mundo? É, todo mundo. Eu com a manaca eu fico gravando. Agora, martelo nunca. É isso mesmo. Esse não. Essa é goleiro, né? Tudo bem. Você tá bem? E aí, meu amigo? Você lembra que eu te Vamos falei fazer que um eu teria solzinho? que sair? Sabia que a gente ia começar a tocar berimbau. Não, mas infelizmente eu tenho meus filhos estão em casa. Claro. Eu falei com o João que Já meio tô dia. aqui eu Ah, mas falei, só um pouquinho, que eu também vou junto com você. não, mas você não tem um compromisso. Eu não tenho. Vamos tocar um berimbauzinho. Aproveitar essa. Vamos tocar um berimbauzinho. Ô, não sabe, você tocar, toca um faz uma saída aí. Porque Cantar pra subir. lá, pra subir, nós não vai morrer. Não, pra subir o birimbau. Eu como sou Vou ele. trazer mais. Toca Tem uma violinho aí? Não deu pra afinar tudo. Também sou ele, malandro. Deixa eu pegar meu... Vou trazer mais uns 3 aqui pra todo mundo, hein? Peraí. Não precisa não. Não, precisa. Não. Deixa o pessoal, não. É o meu orquestra. Aquele nosso som ficou ótimo. Você já viu? Eu não vou preocupar você. Ah, mas tá divulgado. Tem. Bora, tô fazendo zoada mesmo. Toca aí, toca aí. Pera aí, viu? Pera isso aí, vamos fazer embora. Cadê o pico? Não, vai poder vir hoje. O berimbau tem que pegar pela afinação. Dó maior, si bemol. Vem que o Peter tinha uma afinação aí. Eu tinha ido, o senhor tava lá na casa do Samar. Ah, tá. Você tava lá mesmo. Mas você tava lá, você ah, é? Eu já ouvi. Pô, muito pequeno, hein, velho? Pouco é muito bom. É, eu fui lá tirar uma feijoada na Holanda e tu tava lá. Pô, massa. Tá vendo? É? Cara, massa. Pô, tu falou com o Samar? Foi. Igual o ano da Santa Agora é 10 anos. Entendeu? Vai ser afinar, né? Aquele dia você tava lá, você tava 3 meses. Mas tem a ver com o trabalho do Celinho lá? Não, nem só também não. Ele foi lá, mas ele Pode escolher. Esse aqui, se não tiver problema de tocar com coité, vez de abóbora, tá muito bom esse som aqui. que vem que o som você tira, não consegue tirar. O berimbau pode estar ruim pra caralho, o João tira assim. Não os outros foram acompanhar o ritmo. Vem cá, meu irmão. Atrás esse negócio da minha filha, que eu não sei se é coisa de ouro. Não, eu quero só apertar aqui. Dá uma violinha levinha. Aperta aí pra mim. Deixa eu ver uma coisa aqui.